O tema da nossa aula de hoje é Conheça a ampulheta de Galahu e não fique inseguro ao preparar suas aulas. Queria que vocês pensassem um pouco sobre o que está contido no modelo do desenvolvimento motor que nós vamos falar hoje. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque aquele modelo, ele é conhecido mundialmente. Ele não é conhecido só aqui no Brasil, ou eu que falo dele porque eu gosto. Não é. Ele é conhecido mundialmente. É através dele que o desenvolvimento motor foi sendo mais conhecido, mais desvendado, e que os pesquisadores puderam, inclusive, montar uma matriz analítica para poder mensurar, para medir o desenvolvimento das crianças. Então, vejam bem, se isso é um instrumento utilizado mundialmente, é porque ele tem uma considerável importância na hora, para um profissional de educação física, na hora de preparar as nossas aulas, porque o nosso dia a dia é preparar aulas, seja em qualquer contexto, na escola, na academia, na escolinha de futebol, nas escolinhas de esporte, no contexto geral. Então, bom, ela, como eu disse, ela é conhecida mundialmente, né? E ela fornece orientações importantes para a gente, porque ela está dividida em fases, em faixa etárias e estágio. Ela possui as fases do motora reflexa, a fase motora rudimentar, a fase motora fundamental e a fase motora especializada. Todas elas, só um minuto, todas elas contêm informações importantes. Quando nós vamos lidar ou olhar um pouco para aquela fase reflexa, nós vamos pensar que é só no bebê, porque os reflexos, o bebê só tem reflexo, e um momento ele codifica informação, num outro momento ele vai decodificar, quando ele começa a decodificar essas informações, os reflexos vão sendo inibidos. À medida que esses reflexos vão sendo inibidos, os movimentos vão ficando mais voluntários, certo? Nós sabemos também que ela possui faixa etária. Então, quando que é a fase reflexa? Essa fase reflexa, ela tem que ir se inibindo até o final do primeiro ano de vida da criança, para ela se colocar de pé, para que as outras conquistas sejam importantes. E ela também foi feita baseada nas 3 conquistas da espécie humana, provenientes da nossa evolução, que é a pegada objetiva, a postura bípede e os movimentos locomotores, e a locomoção, que é a marcha humana. Então, em cada fase dessa ampulheta, está escondido ali, vamos dizer assim, né? Essas 3 fases de documento, essas 3 fases, essas 3 categorias de movimento. A pegada objetiva, a postura bípede e o movimento de marcha. Mas na pirâmide, ou na ampulheta, eu vou chamar de pirâmide de ampulheta o tempo todo, né? Mas nela não aparecem os movimentos. E eu queria que a gente começasse, que todos nós começássemos a olhar para ela e enxergar o que está escrito e ir além.
enxergar também aquilo que não está contido ali à vista. Mas à medida que a gente vai estudando, nós vamos passar a enxergar esses movimentos nela. Então, como eu disse, ela tem informações importantes do desenvolvimento motor e ela tem orientação para quê? Para que a gente possa preparar nossas aulas. Então, o objetivo grande aqui nosso hoje é a gente enxergá-la como uma ferramenta para a gente não preocupar mais e ter medo ou ter insegurança em preparar nossas aulas, porque nela está contida essa informação. Bom, então, nós sabemos que, como eu disse aqui agora, e vocês, com certeza, todo profissional de educação física conhece, ela possui as 4 fases. E essas 4 fases são as 4 nas quais nós vamos passar por elas para trabalhar com os nossos alunos. Nós vamos encontrar mais com o aluno na fase fundamental, que é a fase que vai de 2 a 7 anos, e posteriormente na fase especializada, que vai de 7 anos para cima, né, até finalizar o que a gente chama de processo de desenvolvimento motor. Porque no ápice ou da pirâmide, ou lá em cima, no alto da ampulheta, o que acontece? Nós, seres humanos, nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, desenvolvendo movimentos, e quando chega lá no ápice da pirâmide, o processo começa a descer novamente, que é o que a gente conhece como retrogênese, que acontece vamos dizer assim, quando nós começamos a envelhecer. Porém, no ápice dela tem a manutenção, que é na vida adulta. E na vida adulta, enquanto nós trabalharmos e, vamos dizer assim, estimular o movimento, essa retrogênese vai ficando lá para frente. Então, não vai acontecer como acontecia antigamente, né? Que as pessoas com 40, com 50 anos já estavam diminuindo a forma, modificando e piorando a forma de executar movimento. Hoje, não. Com o hábito da atividade física, o hábito de estimular o movimento no dia a dia, essa manutenção sendo sempre continuada, vai jogar a retrogênese para uma idade mais avançada. Bom, então vamos lá. Mas nós temos que pensar que ela também, ela é um guia, mas ela não contém as atividades que você vai precisar para preparar as suas aulas. Com o tempo, você vai desenvolver essa expertise. Você vai conseguir montar uma pirâmide de movimento para cada tema ou para cada aula que você vai preparar. Mas, de primeira mão, a pirâmide ou ampulheta ela serve para um guia, mas ela ali não está descrito atividade nenhuma. Mas você tem que olhar e pensar assim, bom, de 2 a 7 anos, eu vou trabalhar movimentos básicos fundamentais. Então, só de você saber que são esses os movimentos que você tem que trabalhar, né? Já te dá um guia para você pensar como você vai preparar essa sua aula. Então, vamos supor que você queira trabalhar movimentos das 3 categorias, mas na aula de hoje você vai preparar só para trabalhar movimentos manipulativos. Então, você já sabe que ali, naquela fase de 2 a 7 anos, estimular movimentos manipulativos é fundamental. Quais são os movimentos manipulativos que nós conhecemos? Então, eu vou citar alguns.
pegar, chutar, rebater, lançar, arremessar. São movimentos realizados com as nossas extremidades. Bom, então, quando você está ali, quais são os movimentos locomotores, também da fase motora fundamental? Andar, correr, saltar e etc. Todos aqueles movimentos em que você sai da postura bípede e passa a fazer movimento locomotor. Qual que é o movimento locomotor mais elementar? É o andar, é a marcha humana. Se você pensar numa outra situação, o terceiro da categoria dos movimentos fundamentais da espécie humana são os estabilizadores. Eles são aqueles que estão envolvidos com o nosso eixo. Por exemplo, girar, rolar, quando você não sai do lugar, né? Agachar, levantar. E o mais elementar deles é a postura bípede. Então, quando você vai preparar a sua aula, e o tema dela são os movimentos básicos fundamentais, qualquer uma das categorias que eu acabei de falar agora, eu quero que vocês pensem assim: agora eu já sei. Eu olhei e lá na pirâmide ou ampulheta tem um guia. Agora eu que vou preparar. Eu que vou escolher. Então, o que ela traz para a gente? Ela traz o guia, o que fazer, mas ela não traz o como fazer. O como fazer somos nós, com as nossas competências, que nós aprendemos em inúmeras disciplinas. Né? Não é só no desenvolvimento e aprendizagem motora. Quem fez psicomotricidade também tem uma série do como fazer. Porque em cada aula ou o trabalho de cada elemento psicomotor, o que ele trabalha? Ele trabalha de forma lúdica aquele elemento que foi o foco da sua aula. Então, assim, quando eu penso nessa ampulheta, eu tenho que focar em quê? Eu tenho que focar na fase, qual que é a fase que o meu aluno está, qual o estágio da fase que ele está, certo? E qual que é a faixa etária dele. Então, tem aluno ou tem colega que fala assim: eu não acho nada importante eu saber sobre essa ampulheta. Mas daí a pouquinho, ele pergunta assim: eu estou trabalhando com crianças de 8 anos de idade. O que eu trabalho com uma criança de 8 anos de idade? Então, quer dizer, ele não validou o guia, o que está escrito na pirâmide ou na ampulheta, e aí ele não sabe o que ele vai trabalhar. Então, toda a vida eu falei com os alunos o seguinte: todas as vezes que vocês não souberem o que fazer e o que preparar, preparem duas coisas: elementos psicomotores e movimentos básicos fundamentais. Então, olha só, a pirâmide norteia isso daí. A criança, você vai começar a trabalhar com uma criança de 8 anos. E daí? E agora? Ela não está na fase fundamental, ela já foi estimulada com os elementos psicomotores, eu estou trabalhando habilidades
variadas e capacidades coordenativas com ela, mas quais são os movimentos que vão me auxiliar? O que eu tenho que desenvolver para que ela tenha recurso motor? Aí você volta na ampulheta. O que está escrito na ampulheta? Com 8 anos de idade, a criança está num estágio que a gente chama de transitório. É um primeiro momento da fase especializada. Olha bem, e esse primeiro momento, esse primeiro estágio, ele se chama transitório. E qual que é a orientação de trabalho para esse estágio? Combinação de movimentos básicos. Bom, então, eu já tenho a resposta. Eu estou trabalhando com uma criança de 8 anos de idade, então o que eu vou trabalhar? Os movimentos básicos, combiná-los, locomotores, estabilizadores e manipulativos, combinar de diferentes formas, ele vai correr, ele vai saltar, ele vai pegar uma bola, ele vai parar. Então, montem sequências motoras para a criança desempenhar inúmeras capacidades, inúmeros movimentos básicos. E o que ela vai fazer com isso? Ela aumenta o repertório motor dela, ela combina de forma que entre um movimento e o outro, ele não seja cortado, ele tenha fluência, que é uma capacidade coordenativa, que você acaba trabalhando junto, e a criança começa a aperfeiçoar todos esses movimentos básicos fundamentais. Então, quando o aluno diz assim, ou o colega diz assim, eu não consigo enxergar o valor desse conhecimento, eu até estranho, porque, na verdade, é ali que está a ferramenta, aquela ali que é a ferramenta positiva para nós. Ela que vai nos ajudar. Porém, tem um detalhe: não é só você olhar para ela. Porque quando você olha para ela, como eu disse, ela tem 3 coisas escritas: estágios, faixa etária e fases. Agora, você vai ter que estudar cada um desses itens para você poder entender o que você faz em cada um dos estágios e cada uma das fases. Se eu só olhar para ela, eu não vou enxergar isso. Eu costumo falar em sala de aula que é assim, eu tenho que olhar para ela, enxergar o que está escrito e o que não está. O que não está escrito é o que eu estudei, é o que eu conheço e que realmente é a ferramenta fundamental. Ali tem um processo, tem uma metodologia de trabalho. Ali tem uma forma também clara de transferência de habilidade. Então, nela, tem 3 ferramentas importantes. Né? Ela vai servir de guia para você, ela vai te orientar metodologicamente e ela vai te orientar com relação à transferência da habilidade. Eu aprendi quicar a bola no movimento fundamental e agora eu vou driblar no handball. Então, no período de 2 a 7 anos, eu quico bola. Eu vou quicar a bola,
eu vou quicar a bola sozinha, eu vou quicar a bola correndo, eu vou quicar a bola andando, eu vou correr, receber a bola e quicar a bola, para que esses movimentos não sejam cortados, para que eu possa fazer confluência. Então, também na fase motora fundamental, que é dos 2 aos 7 anos, tem lá os estágios: inicial, elementar e maduro. Quando a criança começa a aprender, ela está no estágio inicial. Ela não consegue nem quicar a bola e trocar a bola, e trocar a mão da bola, ou a bola de mão, e passar para um colega e receber de volta. Ela não consegue quicar e dominar a bola para correr quicando. Ela não consegue. Por quê? Porque entre aprender a quicar, dominar a bola, depois andar quicando e correr quicando, precisa do trabalho das capacidades coordenativas. Todas elas. Acoplamento, fluência, mudança de direção, ritmo, de todas elas. Então, eu gostaria que vocês pensassem assim: como eu dizer que não é importante esse conhecimento? Como eu dizer que ele não me ajuda na hora de preparar a aula? Não tem isso. O que muitas vezes tem é que eu não quero estudar fase por fase. Eu quero decorar, eu quero saber fazer, para que se eu fizer um concurso, cair ali, eu sei fazer, mas, na verdade, eu não sei o que está implícito nela. E é o que está implícito nela que vai ser como você vai fazer. Então, qual que é a recomendação da gente de primeira mão? Pegue, olhe, leia, entenda mais ou menos e comece a estudar pedacinho por pedacinho daquele que está ali, que eu não vou falar aqui, mas comece a estudar, parte por parte. Para quê? Para que você possa entender e enxergar o que não está escrito. Certo? São conhecimentos que a gente vai adquirindo com o tempo e que vão ajudando e vão facilitando muito a nossa vida como professor. E quando a gente diz, até mesmo pela experiência, pelo estudo, né, que aquilo ali é básico, nós estamos dando uma sacada importante para vocês. Correto? Por quê? Porque preparar a aula, a gente sabe que não é fácil, mas é necessário. É necessário que a gente tenha uma expertise em preparar a aula, porque é ela que nós vamos mostrar o nosso conhecimento técnico. E é por ela que nós vamos demonstrar o valor do que a gente sabe e a importância do que a gente sabe. Então, não subestimem um instrumento tão bom. Lembra que quando eu falo que ele é um guia, é porque está escrito ali as faixas etárias e tudo mais. Quando eu falo que ele é uma metodologia, porque ele vem do mais simples até o mais complexo, que é o movimento especializado. Então, você não consegue que a criança conquiste um movimento especializado sem ter amadurecido um movimento fundamental. Ela não faz um movimento fundamental se ela não passou pela fase rudimentar e venceu a fase rudimentar.
e ela não conquista a fase rudimentar se ela não inibir o reflexo. Então, se eu for de cima para baixo ou de baixo para cima, eu vou perceber que aquilo ali é importante para mim. A Graziele está falando aqui, ela é um guia realmente, ela direciona as aulas. Ela é importante, Graziele, ela só não tem o como, a atividade para você pronta para você desenvolver sua aula. Mas isso aí é de competência nossa. E vai depender de quê? Da idade do seu aluno, da faixa etária dele, né? E do contexto que ele está, dos movimentos do dia a dia dele. Então, isso é muito importante. E quando eu falo que ela ali também não está escrito em lugar nenhum, mas tem ali um mecanismo de transferência, é exato pelo que eu acabei de falar. Eu vou transferindo até chegar no especializado. E vou montando as minhas aulas, os meus processos pedagógicos, para tudo aquilo que for mais difícil, eu devo ter um processo pedagógico para poder, para que o aluno possa conquistar o movimento, e eu não posso preparar aquilo na hora, né? O nosso planejamento é a chave da nossa aula, é o nosso conhecimento maior, é na hora que a gente estuda. E esse momento eu tenho que estar. Quando você pensa assim, o que que eu vou trabalhar hoje? Ah, eu vou trabalhar um rolamento, eu vou trabalhar uma reversão lateral, que a gente conhece aí como estrelinha, né? Mas como que eu vou trabalhar isso? Que movimento é esse? A estrela, né? Ou a reversão lateral é um movimento especializado, mas ela depende de qual movimento básico? Qual o movimento básico que está aqui, ó, que a criança tem que aprender antes de fazer a reversão lateral? Ela tem que fazer um rolamento. E ela tem que ficar boa no rolamento. Quando você diz assim, eu vou hoje ensinar uma parada de mãos, hoje eu vou ensinar um arremesso por cima no handball. A primeira coisa, gente, na hora que a gente senta para preparar, é pensar assim: se hoje eu vou ensinar o arremesso por cima, que é um movimento especializado, qual o básico, qual o movimento básico que ele depende? Vai ser a minha aula. Primeiro, eu tenho que capacitar o aluno em todos os básicos. Quando vocês pensam assim, vamos falar um pouco do atletismo, vamos passear um pouco pelas modalidades esportivas. Quando você pensa no atletismo, um movimento especializado de salto. O que vocês me falam? Fala um salto especializado. A Graziele está colocando aqui, professor, o que faço quando a criança não tem essas fases bem trabalhadas? Avalio e começo do movimento básico? Sim, você tem que começar do movimento básico, Graziele. O fundamental é isso. E que muitas vezes não acontece, porque às vezes você pega uma criança numa faixa etária maior, só que ela precisa de reeducação. Ela nunca vai especializar um movimento que o básico não foi amadurecido. A criança que não tem um chute amadurecido, que é a terceira etapa, a conquista do terceiro estágio do movimento básico fundamental, a criança que não tem um chute básico, ela não vai chutar os diferentes chutes especializados do futebol. Como que você sabe disso? Você
tem um livro importante, vou pegar ele aqui para você ver o seguinte, ó. Esse livro, ele tem tudo isso. É um livro básico da nossa área. E no capítulo 11 dele, veja bem aqui, ó, é o capítulo 11. Ele mostra o que é o movimento inicial, como que é o movimento elementar e como é o movimento maduro. Então, o que você vai fazer? Um trabalho bem feito, ele deve ser feito de que forma? Você olha isso que está aqui, anota, porque também aqui do lado, ó, esse cinza aqui, ó, estão as posições, as partes do corpo e a tabela. Olha, sequência do desenvolvimento, estágio inicial, elementar e maduro. E aqui vem descrito a posição do tronco, a posição da perna, a posição do braço, dependendo do movimento que você vai ensinar. Quando você percebe que a criança, com o tempo, você vai desenvolver isso no olho. Agora, quando você percebe que a criança não tem isso pronto, esse movimento pronto, o que é que você faz? Você vai dar prática de movimento básico fundamental, daquele movimento. Depois, você vai combinar com outros, até que a criança consiga chegar no estágio amadurecido. Então, aquela criança que você recebeu, que nós recebemos, que já tem 10, 11 anos, e que não consegue fazer um movimento especializado de uma determinada modalidade esportiva que você está trabalhando, é por quê? Porque ele não conquistou o movimento fundamental no estágio maduro. E isso aí é uma barreira de competência para o aluno. Ele não vai chegar. Eu não estou dizendo que ele pode não chegar, não. Ele não vai desempenhar o movimento especializado de forma correta, com eficiência. Então, todas as vezes que você for ensinar, quando a gente trabalha por um longo tempo com uma criança e tem segurança no que a gente já ensinou, aí você avança com mais facilidade. Quando não foi você que trabalhou cá na base, há uma dificuldade, porque cada movimento básico tem um padrão básico. Não quer dizer que se ele chegou no amadurecido do chute, que ele tem o lançar amadurecido, não. Ele só tem movimento amadurecido daquele que ele trabalhou, daquele que ele foi estimulado. Então, nós temos que estar atento aos nossos alunos o tempo todo, porque aquele que não conquista, ele vai desanimando. E geralmente é aquele que desmotiva a sua aula, porque ele não consegue, e ele não consegue, aí eu já vou inverter a barreira de competência, porque a barreira de competência é do professor. O professor não enxergou aquilo. Ele tem que enxergar. Então, na dúvida, treine movimento básico, se o aluno não for seu, treine os inúmeros, trabalho, prática, variabilidade motora. Essa variabilidade motora é fundamental. É ela que vai permitir que ele chegue na fase especializada dominando tudo. E o que é muito interessante também, eu não sei se, né, eu vou fazer aqui uma abordagem sobre isso, que eu acho que é bem pertinente. Hoje eu não sei, a gente não tem visto muito mais aquela iniciação desportiva universal, ela não acabou,
mas parece que não há um interesse muito grande de trabalhar com a iniciação desportiva universal. E ela, o trabalho através da iniciação desportiva universal, ela permitia à criança desenvolver todos os movimentos básicos. E ele só iria para o movimento especializado quando já tivesse tranquilo que ele tinha amadurecido todos os básicos. Mas a gente quase não vê esse trabalho. É um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que era realizado em clubes de escolinhas, escolinhas esportivas, e o professor de educação física nas escolas também fazia. Hoje tem agora que as crianças estão voltando para a escola, né? Porque o ano passado elas ficaram fazendo atividades à distância. Mas esse momento que nós estamos vivendo agora, das crianças voltarem para a escola, nós vamos ter que dar uma repassada em todos os movimentos básicos. Para quê? Para que fique bem, bem tranquilo para a gente que eles foram conquistados. Que se não foram, é um problema e é um momento sério de quê? De reeducação de todos eles, né? Bom, então, gente, quando você usa esse conhecimento, você vai trabalhar corretamente. Você não vai ter que ficar desesperado para preparar suas aulas. E nem perguntando para todo mundo o que você faz na faixa etária XYZ. Então, é bom que a gente estude o conhecimento técnico que vai servir para a preparação das nossas aulas. Se não tiver, se não precisasse da pirâmide, se ela não fosse importante, não existiria, certo? O trabalho dela mundialmente é porque ela é fundamental. Bom, então agora papel e lápis, pessoal, porque aqui vai uma dica importante. É um passo a passo, né? Quando então você for sentar para preparar a sua aula, primeira coisa que você vai fazer. Respondi, né, Graziele? Qualquer coisa você deixa nos comentários também, porque eu respondo depois nos comentários também. Outra coisa importante é que eu não sei se você já foi lá, eu tenho um canal no Telegram, né? Que Miriam de Castro, que eu posto áudios todos os dias e eu posto sempre um conteúdo bom. Os áudios são pequenos, mas são importantes. E eu tenho também lives diárias na segunda e na quinta. São essas lives maiores, tipo essa que vocês estão vendo aqui agora, acontece às 20h07, e na terça, quarta e sexta, elas são ao 12h47. Só que elas são menores, elas têm 10, 15, 18 minutos, mais ou menos, de um assunto mais rapidinho, mas tem muita coisa boa. Então, vale a pena vocês olharem. Bom, mas então, e se puder também, compartilhem essa live com outras pessoas, né? Entra lá, vai que você vai ver que tem coisas boas também. Não deixa de assistir as do 12h47, não, porque elas também são legais. Então, olha só, voltando aqui no nosso passo a passo. Primeira coisa, quando você vai preparar uma aula, o que é o seu aluno? O que é o seu tema? O tema é X. Como eu expliquei, dei vários exemplos. Bom, agora, se o meu tema é esse, eu vou primeiro estudar. Bom, qual a faixa etária que é o meu aluno? Ele tem 7, ele tem 8, ele tem 12. Pega a ampulheta, faz uma assim, plastifica, ou deixa ela aqui no seu celular, né? Já de cara para você acessar, bem fácil. Então, você vai lá, ou deixa ela aqui do lado e desenhada, coloridinha, bonitinha. Eu gosto, adoro um papel e lápis, e gosto de uma canetinha colorida. Então, você vai lá e fala assim, bom, agora, então, eu quero trabalhar, esse movimento meu é um movimento especializado.
Bom, e se ele é um movimento especializado, porque a criança tem 10 anos, qual deveria ser o estágio que ela está? Bom, então ela está no estágio X. Aí você pensa assim, vai lá e busca. Ela tem 10 anos e ela tem 8 anos, ela está no estágio transitório, ela está no estágio de aplicação, que é o estágio maior de 8 anos, e depois de aplicação, de utilização permanente. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Aí sim, vai lá, estuda isso, aquele conteúdo, entenda o que está escrito, verifique o que está te orientando. Aí você vai preparar suas atividades. Prepare as suas atividades com vistas ao processo metodológico. Prepare suas atividades com vistas à transferência de aprendizagem. Bom, a partir daí você vai adaptar isso aí a quê? Aos seus objetivos, que vão estar em consonância com o tema da sua aula. E daqui uns dias eu também vou falar do planejamento de aula, então vocês vão ver que ele é igual um efeito dominó. É de cima para baixo ou de baixo para cima. Mas ele é um efeito dominó. Preparei o tema, qual que é a faixa etária? Quais as atividades? Qual o objetivo? O que eu preciso fazer? A partir daí, você traçou os seus objetivos, escolha todas as atividades. Monte aquelas que vão estar na parte inicial, na parte principal e no final da sua aula. E ainda para fechar, você vai fazer o quê? Montar uma forma de avaliar se o objetivo que você prescreveu para o seu aluno alcançar, se ele foi alcançado. Daí, a aulinha, ó, preparada. Não tenha medo. Não tem como não ter sucesso. O sucesso, ele vem a partir de quê? Do nosso planejamento, do nosso estudo, do nosso conhecimento técnico. Viu como é fácil? Mas nós temos que desprender alguma energia para trabalhar na nossa profissão. E toda profissão é assim. Então, não é difícil, não é verdade? Aí, então, eu passei para vocês hoje um guia bem legal para a orientação das aulas, para a elaboração das aulas de vocês. Então, agora, gente, olha, mãos à obra. Não fiquem seguros mais. Isso que eu coloquei aqui serve para tudo, certo? É um guia para a preparação de qualquer aula. Beleza? Gostaram? Se gostaram, gente, siga a gente, né? Vá nas nossas mídias, em todas elas, tem um pouquinho de cada coisa em cada um. E no fim tem muita coisa, ok? Foi bom falar aqui com vocês e amanhã tem mais, né? Um beijo para vocês, muito obrigada e até amanhã na hora do almoço. Tchau, tchau.